Obrigado pelas presenças. Vou fazer uma leiturazinha aqui. Afinidades. O que o atrai mais? São tipo perguntas, tá? O que o atrai mais? Uma peça de teatro que ressalta o amor ou um noticiário jornalístico que evidencia a violência? Um trabalho voluntário numa obra assistencial ou a cama que o convida ao sono profundo? Um diálogo sereno sobre algo positivo ou anedota picante que contamina o cérebro? Estar junto da família que inspira por sua presença ou jogar conversa fora com um desconhecido? O templo religioso ou a festa no clube? Respondendo essas perguntas, saberá quais as suas companhias espirituais, uma vez que tudo na vida é uma questão de afinidade. Com o descobrimento de que você realmente gosta, conhecerá seus afins. Se realmente deseja o amparo dos benfeitores espirituais, a única maneira de consegui-la é afinizar-se com o bem. Então, veja bem, né? A questão de afinidades, nós aqui acreditamos, né? Espíritos, né? Espíritas, você vibra numa faixa de sintonia que atrai semelhantes para você. Então, se você pensa muito em sexo, droga, vai trazer gente desse nível para você, né? Vai trazer espíritos, companhias que sejam desse naipe de pessoas. Então, vamos fazer bons pensamentos positivos, né? Olha, assim, que tiver algum pensamento negativo, falar, isso não é meu. Então, vamos rechaçar, tá? Mandar embora. Aproveitando aqui o momento, né? O ano começou e temos aqui na casa vários cursos. Acho que se apareceu aqui, vocês veem que as inscrições estão abertas, né? E vai começar em que? Fevereiro. Primeira semana de fevereiro. Então tem uns cursos doutrinários, né? É bom para conhecer mais, para você se aperfeiçoar, tomar conhecimento, né? Saber essa questão de afinidades, como que funciona, um monte de coisas aí na espiritualidade amiga. E a casa funciona como a gente sabe, né? Na palestra pública nas quintas-feiras, às 20 horas, e domingo, às 9 horas da manhã. Nos outros dias ainda não começou, mas vocês vão ver que tem ali a atividade de segunda-feira, que é o Encontro das Artes. Quarta-feira tem o mutirão de limpeza, né? Quinta-feira, palestra pública. Sábado a gente faz manutenção. Se alguém puder ajudar aí, a gente vem limpar, consertar, pintura, né? Quem tiver alguma habilidade que possa ajudar, a gente agradece. Sábado, a partir das 8 da manhã, a gente está aqui para fazer alguma coisa na casa. Para deixar ela em condições de uso, né? E assim, queria, nessa manhã aqui, pedir para vocês manter uma boa sintonia, fazer a sua reflexão mental aí, ouvir o companheiro Jaci, que hoje ele vai falar sobre transição planetária, e manter essa sintonia até o fim da manhã, tá? Então, rogamos ao Mestre Jesus que nos dê essa possibilidade de ouvir e aprender, e estar em sintonia com o companheiro que aqui fale. Que a sua palestra seja de acordo com o seu conhecimento, o que ele aprendeu, o que ele estudou, e também que possa ser intuído pelos irmãos espirituais que orientam a nossa casa, nossos mentores. Rogamos a Ti, Mestre Jesus, que nos dê licença para o início do trabalho nessa manhã, e que essa semana seja maravilhosa para todos nós, dentro dos nossos lares, dentro do nosso trabalho, onde quer que estejamos, possamos levar paz e harmonia a todos os irmãos. Que assim seja. Olá, bom dia a todos e a todas. Que Jesus, o nosso Mestre, nos inspire agora e sempre, e que Deus abençoe a todos nós. A palestra do qual nós pensamos nessa manhã de domingo é vir compartilhar com vocês de algo que me incomodava muito. Mesmo sendo espírita, eu olhava o mundo onde nós estamos vivendo no dia de hoje, com tantos desafios, tanto ódio, tanta violência, e eu me perguntava como que nós estamos atravessando, segundo os espíritos, um momento de transição,
para o mundo de regeneração com essa situação. E aí eu me perguntava, e quando sempre é importante lembrarmos que Deus atua a todo instante, a todo momento na nossa vida, enviando para nós situações. Então, por umas 2 ou 3 vezes eu fui fazer alguma pesquisa no Google, e quando a gente faz uma pesquisa, muitas vezes, quando é vídeo, aparece aquilo que você está pesquisando em cima e embaixo aparece outro. E por 2 ou 3 vezes, acho que 2 vezes, apareceu uma palestra do Haroldo Dutra, palestrante, juiz de direito, espírita, escritor, Haroldo Dutra, e era transição planetária. 1 vez, 2 vezes, aí acho que na 3ª vez eu falei, eu vou assistir essa palestra, e eu assisti. E aí ela me trouxe algumas reflexões e algumas respostas para mim. Então, eu resolvi, falei, então vou falar desse tema, porque eu acho que também as pessoas também têm essas mesmas questões do que eu, e principalmente aquelas que não são espíritas, de tentar entender o momento que a gente está vivenciando hoje. E aí também a gente vai recorrer também à Bíblia, que nós temos aqui, vamos estar falando aqui no Novo Testamento, no capítulo 24, que é o sermão profético. Então, para a gente iniciar, a gente não vai estar falando do momento onde está vivendo, porque a gente já está dentro dele, a gente já está vivenciando este momento. Mas se a gente olhar para o mundo hoje, nós vamos perceber claramente que todos os extremismos se ressuscitaram. Aquilo que nós líamos em romances, aquilo que nós víamos muitas vezes em vídeos, hoje nós podemos vivenciar, muitas vezes ao vivo ou sentado no sofá da nossa casa, olhando os noticiários. Todo tipo de preconceito e um absoluto desrespeito ao ser humano, nós presenciando hoje. Infelizmente, a paixão dos seres humanos pelos recursos materiais afastou-os, o seu coração, de qualquer tipo de sensibilidade e de empatia com o sofrimento do ser vivo. Quando eu falo em ser vivo, eu falo o ser humano, eu falo a natureza, eu falo a planta, eu falo os animais. Todos os seres vivos. Nós vivenciamos hoje e assistimos hoje pais sendo assassinados na frente de crianças de 3 a 4 anos. Nós vimos hoje, no mundo onde nós vivemos, milhares de crianças mantidas em cativeiros, sem a menor piedade. Hoje nós presenciamos senhoras e crianças sendo assassinadas, e sem contar dessa guerra no Oriente Médio, sem nenhum precedente. Todos os precedentes de violência são presenciados por nós. Então nós estamos vivendo o ápice de um ciclo evolutivo. E nós, que somos espíritas, que somos iluminados pela doutrina dos espíritos, que somos iluminados pelo Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, precisamos, especialmente nós, espírita, precisamos voltar a nossa atenção para o nosso modelo e guia, Jesus. Nós necessitamos vivenciar, testemunhar, porque quando se fala, nós lemos nos evangelhos, o testemunho é você vivenciar. E nunca foi tão necessário nós testemunharmos, vivenciarmos o Evangelho de Jesus
no nosso dia a dia, como hoje. Então não é só o falar, é o fazer, é a ação. Então, neste momento, nós que somos iluminados pela doutrina dos Espíritos, que abre para nós um leque muito grande na nossa frente, que ilumina, desmistifica o Evangelho de Jesus, que nos mostra para nós que as leis de Deus não existem mistérios. Precisamos, neste momento, levar o nosso olhar, retornar o nosso olhar para o Evangelho de Jesus, iluminado pela doutrina dos Espíritos. E nós vamos refletir sobre o ensinamento de Jesus, que teve aqui há mais de 2000 anos. E nós vamos ver, nós vamos ler aqui na íntegra. Como eu disse lá no início, o sermão profético no capítulo 24 de Mateus, aonde ele diz, sermão profético, versículo 24, capítulo 24. Essa passagem é aquela que nós vamos ler aqui, é após aquela, quando Jesus, acho que todos nós, a maioria de nós conhecemos, que quando Jesus saiu do templo, e aí os seus discípulos chegaram a ele e ele disse que ali não ia sobrar pedra sobre pedra. E aí Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E eles seguiram Jesus e perguntaram para Jesus quando que isso ia se dar, como que isso ia se dar. E aí, então, estamos aqui para vermos em 2024, né, num domingo, no dia 5 de janeiro de 2024, nós estamos aqui para avaliar, para refletir sobre o que esse homem trouxe lá no início do século. Então, se o Evangelho do Cristo fosse algo que não fosse bom, ele teria se perdido nesse mais de 2024 anos aí. Então, ele é verdadeiro, ele nos ampara, ele nos ajuda a nós. Se colocarmos no nosso cotidiano, ele nos ajuda o nosso caminhar. Então, eles perguntaram a Jesus e Jesus disse o seguinte: vede que ninguém vos engane. Então Jesus já nos traz um alerta. Vede que ninguém vos engane, que ninguém nos engane, que fiquemos atentos, né? Como diz a meninada, fiquemos espertos. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus nos traz um alerta e nos traz uma informação, né? Para que a gente não nos enganarmos, que viriam muitos em seu nome e enganarão a muitos. É o que nós vivenciamos hoje. Pessoas, né, que pegam o Evangelho de Jesus, destoam tudo em nome de Jesus. Esses, né, são os falsos cristos, do qual nós vamos falar daqui a pouco, né? Estareis na iminência de ouvir de guerra e relato de guerras. Olhai, não vos alarmeis. Então, é o momento que estamos vivendo. Dizem os especialistas que temos 7 guerras em curso hoje, mas ouvimos falar mais somente em 2. Mas em pleno 2024 nós vivenciamos guerras. Então Jesus nos fala que nós iríamos ver isso, né? E aí ele nos fala: mas não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Então Jesus nos disse que este momento ainda não é o fim. Lá no final ele vai trazer informação, tá? Não vamos nos apressar. Lá no final ele nos fala qual vai ser o fim. Mas ele diz que este momento ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino.
haverá fomes e terremotos em todos os lugares. Não é isso que estamos vivenciando no dia de hoje? Exatamente isso. Todas essas coisas são começos das dores de parto. Então Jesus está nos dizendo que nós estamos vivendo as dores de um parto. Mas logo, logo, né, a criança nasce, começa a engatinhar, começa a andar e começa a correr. Então nós temos esperança. As dores que estamos vivendo agora é as dores de um parto. Então, precisamos fazer com que a cada dia busquemos saber quais são as nossas escolhas. Neste tempo, muitos se escandalizarão, nos diz Jesus. Entregarão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, iniquidade é um dos seus significados, é injustiça, né? Então, por multiplicar a injustiça, o amor de muitos se esfriará. Então, o momento do qual, e depois nós vamos trazer o fim, tá? Então, é o momento que nós estamos vivendo. Quando Jesus nos fala que o amor se esfriará, muitas vezes nós olhamos, ou muitas vezes acontece conosco mesmo, diante de tantas injustiças que nós vimos, muitas vezes, será que nós não perguntamos muitas vezes para nós mesmos, será que vale a pena eu ajudar outra pessoa? Será que vale a pena eu estender a mão ao outro? Será que vale a pena eu ser caridoso? Será que vale a pena eu fazer algo bom? Então Jesus já nos falou isso há mais de 2000 anos, que o nosso amor se esfriará. Mas nós não nos enganemos, que o Evangelho do Cristo é o caminho. E nós vamos ver lá no final que Jesus vai dizer para nós aonde é o fim. E nós vamos entender com certeza que a cada dia é necessário que a gente fique atentos, como nos recomendou Jesus. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos benfeitores espirituais qual era o modelo de conduta que deveríamos seguir. E eles disseram: vede Jesus. Mas veja, Jesus não é modelo de conduta para muitas pessoas. Infelizmente, o momento que estamos vivendo não é Jesus o modelo de conduta, inclusive para espíritas, que não nos excluímos dessa lista, também para espíritas. Elegeram outros modelos para seguir, elegeram outros modelos para mirar, elegeram outros modelos para seguir e caminhar junto. Então, escolhemos muitas vezes outros exemplos. Hoje, infelizmente, quem grita mais alto, quem bate mais forte, quem agride mais rápido, geralmente é o mais aplaudido. A violência, ela ocupa lugar de destaque. Muitas vezes estamos reverenciando a violência. Estamos reverenciando muitas vezes a esperteza. Estamos reverenciando muitas vezes a injustiça, a chamando de sucesso. Então, em termos de humanidade, neste momento, o modelo não é Jesus. Então, precisamos ver o que nós vamos estar fazendo. Muitas vezes estão abandonando aquele que disse: venha aprender comigo que sou humilde de coração. Vinde a mim todos vós que estão sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então, muitas vezes, nós estamos abandonando. Portanto, o mundo
ele está cheio de falsos cristos, como nos diz Jesus lá atrás. Porque se vier, como ele disse, muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Então são falsos cristos. É importante nós lembrarmos e esclarecermos que quando falamos em falsos cristos, não estamos falando numa figura mitológica. Não estamos falando em uma pessoa à parte da sociedade. Estamos falando de pessoas comuns, pessoas que vivem como nós. São pessoas comuns que vivenciam aí o dia a dia, que tem página no Instagram, que tem página no Facebook, que recebe milhares e milhares de cliques, que são seguidos por milhares e milhares de pessoas, e o pior, seguidas pelos bons. Então precisamos saber quem é que nós estamos seguindo, porque Jesus já nos ensinou lá atrás que a árvore boa, ela dá bons frutos, e a árvore má, ela dá maus frutos. Então, qual é a árvore que eu estou seguindo? Quais são os frutos que ela dá? O que ela está me trazendo? O que ela está me ensinando? Para que ela está me atraindo? Então, é importante que a gente lembre disso. Então, muitas vezes os falsos cristos, eles guiam massas, mas ensinando ao contrário daquilo que Jesus nos ensinou. E esse é o grande perigo que nós temos, porque são pessoas comuns, né? São pessoas aí, né? E muitas vezes as pessoas idolatram. Idolatrar alguém é a gente abrir mão da nossa, daquilo que a gente pensa. Quando a gente idolatra alguém, a gente abre mão das nossas escolhas, deixamos que as outras pessoas escolham por nós. Nós deixamos de querer as coisas como nós queremos, porque quando a gente idolatra, a gente perde a nossa autonomia. Então, para idolatrar, a gente para de decidir, né? A gente se infantiliza. Então, é importante a gente lembrar disso. Então, a gente delega muitas vezes às outras pessoas aquilo que é nosso. Somos responsáveis pelas nossas escolhas. Somos marceneiros da própria cruz. Colhemos exatamente aquilo que semeamos. E por falar em semeadura, é importante lembrar que Deus não interfere na nossa semeadura. Deus não interfere naquilo que eu estou semeando. Ah, você está semeando o quê? Eu estou semeando pimenta. Você vai colher pimenta? Não, eu não gosto de pimenta. Não, você vai colher. Se você está semeando, você está plantando, você vai colher. A colheita, ela é obrigatória. A semeadura é escolha nossa. É aquilo que eu queira que é melhor para mim, que eu vou semear. Mas que eu saiba que um dia eu vou colher. Então, quando nós vimos o choro chegar, muitas vezes o sofrimento chegar, pensemos, está colhendo. É a colheita que chegou. Então, a colheita, ela é obrigatória. Deus não interfere na nossa sementeira. Deus não interfere na nossa semeadura. Ele nos respeita como suas criaturas, respeita o nosso livre-arbítrio, respeita as nossas escolhas. Mas nós temos que saber que as minhas escolhas eu vou colher. Então, que ninguém nos engane, como disse Jesus. Que ninguém nos engane. Então, é sempre importante também lembrarmos que quando a gente fala em falsos cristos, a gente sempre lembra daquela passagem de Jesus, que ele fala nos falsos cristos e nos falsos profetas. E o que é um profeta? O profeta é aquele que aponta caminho. Mas se ele é falso, qual o caminho que ele vai te apontar? Qual o caminho que ele vai te indicar? É o caminho do preconceito, o caminho da violência. Então, é sempre importante falarmos que não deixemos o nosso amor esfriar. Que entendemos que o amor é o sentimento que precisamos carregar
sempre em evidência dentro de nós, porque Ele está dentro de nós. Nós fomos criados com um amor dentro de nós, porque nós somos filhos do amor, portanto nós somos o amor. Muitas vezes o amor está adormecido, então se o amor estiver adormecido, se ele esfriou, vamos sacudir, vamos fazer com que este amor possa se acender e refletir primeiramente em nós e depois naqueles que estão à nossa volta. Então, é importante a gente não deixar este amor e entender que é importante sim, que é bom sim, ser resignado, respeitar as pessoas, respeitar as diferenças, respeitar acima de tudo a nós mesmos, porque também é importante lembrarmos que quando Jesus aqui esteve, ele disse, amar ao próximo como a si mesmo. Então eu preciso me amar, eu preciso ter algo a oferecer ao outro. Então primeiro eu preciso me corrigir, eu preciso me equilibrar, eu preciso buscar, através das minhas escolhas, aquilo que vai me melhorar, aquilo que vai me ajudar na minha caminhada, aquilo que vai ajudar eu a atravessar os meus desafios na minha vida, do qual nós vivenciamos aqui, porque todos nós temos desafios que vai facilitar a nossa vida. Então, é as nossas escolhas. Então, é muito importante isso. Nós vimos aqui, né, quando o Eduardo veio fazer aqui a abertura, né, foi se falando daquilo. Quais são as suas escolhas? Ele está falando de escolha. Você prefere ficar deitado em casa ou prefere ajudar alguém? Você prefere vir na casa espírita ou prefere ficar, né, assistindo um programa violento em casa? São escolhas que nós fazemos. E ele fez um convite aqui, né, que já está aberto as inscrições para os cursos da casa. Ah, então eu vou me tornar espírita se eu vim aqui fazer curso? Não necessariamente. Você vem conhecer a doutrina espírita para poder o que você está fazendo aqui. Porque a doutrina espírita nos traz essas respostas. Da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Então aí após isso, você decide se quer vir trabalhar na casa espírita ou não. Mas venha conhecer. A doutrina espírita é extraordinária. Doutrina espírita é a doutrina que matou a morte. Doutrina espírita nos ensina que a morte não existe, que a morte só é a física. Doutrina espírita nos ensina que não existe castigo, mas que também não existe penas eternas. Ela nos ensina que aquilo que chamamos de castigo são consequências dos nossos próprios atos. Que não é porque nós erramos que nós vamos ser condenados pela toda a nossa vida. Não, doutrina espírita nos traz esse Deus bom, nos traz esse Jesus maravilhoso, que nós precisamos também, como nos recomenda Joana de Ângeles, num dos seus livros, descrucificar Jesus. Porque muitas vezes nós enxergamos Jesus só na cruz. Não, nós temos que descrucificar Jesus e trazer Ele para perto de nós. O Jesus amigo, o Jesus psicoterapeuta, o Jesus que nos acolhe, que tem afeto por nós, mas que nós também precisamos o acolher, que nós também precisamos ter afeto com Ele, que possamos fazer como Zaqueu, abrir a porta da nossa casa e trazer Jesus para dentro da nossa casa. Então, é importante, são reflexões que nós precisamos ir fazendo na nossa caminhada, para que a gente possa, né, não ser enganado como nos recomenda Jesus, de sabermos, se colocarmos o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita no nosso caminho, com certeza vai facilitar. Doutrina espírita também nos ensina que não existe céu e não existe inferno. É um estado de consciência nosso. Então veja quantas respostas nós temos. E quantas respostas que muitas vezes elas nos intrigam. Então, doutrina espírita, como eu disse lá no início, ela vem desmistificar tudo isso. Ela veio nos simplificar.
O professor José Herculano Pires dizia que doutrina espírita é simplicidade e bom senso. E é. Doutrina espírita é isso, é simplicidade e bom senso. É trazer aquela vida que Jesus tinha lá nos primórdios para os dias de hoje. Porque Jesus vivia na simplicidade. Jesus não tinha complexidade na vida dele. A complexidade é feita por nós. Por exemplo, esse monte de rótulos que existe, por exemplo, das religiões, é nós que precisamos disso. A doutrina de Jesus é a doutrina do amor e ponto. Então, é isso que precisamos simplificar. Porque muitas vezes na nossa vida, a gente complica. Então, precisamos entender isso, né? E fazer com que nós pensemos. E nós espíritas falamos bastante nisso. Que a Terra será um mundo de regeneração. Mas aí tem uma pergunta. E nós? Vamos juntos? Com esse mundo de regeneração? Será que o que nós estamos fazendo, né, aí é individual, cada um de nós, não estamos falando de toda uma humanidade, né? Será que o que eu estou fazendo, será, né, que eu estou para ficar nesse mundo de regeneração? Kardec foi preciso, foi maravilhoso, como sempre, quando ele colocou lá no capítulo 28 do livro A Gênese, que é o último capítulo do livro A Gênese. O livro A Gênese é o último livro da codificação, que é o quinto, né? E no último capítulo ele coloca lá, fala sobre sinais dos tempos. Ele fala lá sobre uma regeneração nova. E ele nos fala dessa regeneração que ela é gradual, né? E ela vai se dar pelo estado moral. Porque lá nos diz, e nós sabemos disso, que a inteligência já avançou, a tecnologia já avançou, mas a moralidade ainda não acompanhou. E é aí que a gente precisa caminhar. É aí que a gente precisa avançar. Então, aqueles que vão desencarnando, muitas vezes não retornam mais para cá. Então, vai chegar uma hora, né, que isso vai sendo reencarnado, espíritos melhores aqui. E nós vamos ficar por aqui? Quando nós desencarnarmos, porque lembremos, e não nos iludamos, quando nós desencarnarmos, diz os espíritos, que na espiritualidade, a mesma certeza que nós temos aqui, que nós vamos desencarnar, é a mesma certeza que nós temos lá, que um dia nós vamos encarnar. E aonde nós vamos encarnar? Então precisamos, porque Deus não nos abandona. Ele não interfere na nossa sementeira, mas Ele não nos abandona. Então, com a doutrina espírita, nós aprendemos que existem mundos mais atrasados que o planeta Terra, os mundos primitivos. Mas eu sinto muito dizer, mundo primitivo não tem cabeleireiro, não tem Instagram, não tem Facebook, não tem celular. Aliás, lá não tem nem roda. Tem muita gente por aqui que gosta de ficar aí na roda, né? Vai inventar roda lá no mundo primitivo. E lá vai ser modelo, hein? Vai ser. Então, precisamos saber o que a gente quer. Será que a gente vai ser regenerado? E essa regeneração precisa já estar sendo começada dentro de cada um de nós. Precisamos vivenciar o nosso cotidiano para cada dia sermos pessoas melhores. E a nossa função aqui no planeta Terra, que também nos enganemos, é cuidar de nós. E a gente dá trabalho pra caramba para nós, né? Pensa só, a gente dá muito trabalho pra gente. Mas é nós, não é cuidar da vida do outro. Não é olhar para o outro, o que o outro está fazendo. Não, é olhar o que eu estou fazendo. Aquilo que eu estou fazendo. Lembrando disso, queria contar um fato que o Haroldo conta até nessa palestra. Recomendo, né, que busquem no Google, que chama Transição Planetária, com o Haroldo Dutra. É uma palestra muito boa. Né? E ele conta lá que uma das irmãs do Chico, ele foi visitar a irmã do Chico, logo perto do desencarne dela, que logo quando ele foi visitar ela desencarnou, né? Mas ele foi lá visitar a irmã do Chico. E essa irmã do Chico é uma que o Chico
que ela gostava, gente, ela era comentarista da vida alheia. Ela não falava mal da vida dos outros, gente, ela era comentarista da vida alheia. Então, o Chico recomendou a ela que ela fizesse aquele método da água, de encher a boca de água para, né, não poder estar falando. Esse é um método, né, que inclusive, acho que está no livro, do filme Nosso Lar, né, que o mentor recomenda a André Luiz, isso quando eles chegam na espiritualidade. E, quando o Haroldo chegou lá, ele achou uma coisa que chamou a atenção dele, que tinha uma faixa, algum cartaz escrito assim, não venha me falar da vida alheia. Ele se olhou para aquilo, e ele já conhecia a história, né? Ele falou, menina, o que foi que aconteceu? Daí que ela falou assim, Haroldo, só um copo d'água não deu conta. Precisei, né, colocar. Mas daí falou, como é que é então? Como é que acontecia? Falei assim, eu enchia a boca d'água, daí a pessoa vinha falar comigo e eu... Então não teve jeito. Então ajudou colocando, né? Então é isso, é apenas para a gente descontrair um pouco de um fato que a gente vive, que é, né, um fato bastante complicado que a gente vive hoje, né? Então, como Deus ele não interfere na nossa semeadura, então é importante a gente entender as nossas, né, as nossas escolhas. Mas é importante a gente lembrar que em nenhum momento a gente está sozinho. É importante a gente lembrarmos que sempre a gente vai estar acompanhado. E aí agora, nós vamos trazer aqui, né? Mas antes, eu gostaria de lembrar que para quem gosta de futebol, Jesus vai escalar o seu time aos 44 do segundo tempo. Em 1 minuto, ele vai resolver tudo isso aqui. Vão reencarnando e vão reencarnar espíritos aqui, que é importante a gente lembrar, mas até mesmo para a gente saber se a gente fica por aqui ou a gente vai embora. Porque o gosto desse pessoal é outro. A literatura que esse pessoal lê é outra. A comida que esse pessoal come é outra. Então, é importante que a gente, né, esse pessoal tenha um respeito muito grande pela natureza. Então, é importante que a gente saiba disso, para que a gente também venda as nossas escolhas, para tentar ficar por aqui. Então, vocês já imaginaram a gente chegar, andando aqui em Jandira, encontrar aí com o espírito de Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, uma maravilha, né? Então, Jesus está conosco. Então, fiquemos nós. Então, vamos lá para onde vai ser o fim. E aí Jesus disse assim, ó, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, quem perseverar, esse será salvo. Aí diz aqui, esse evangelho do reino será proclamado em toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então o fim será quando o evangelho de Jesus for implantado no planeta Terra. Quando todos nós estivermos convencidos que o evangelho de Jesus, que o bem, que o amor ao próximo, que o respeito às pessoas, com respeito às diferenças, quando isso estiver implantado, quando nós entendemos isso, aí será o fim. Será o fim de um ciclo, onde nós vamos entrar no mundo de regeneração, propriamente dito. Aí será aonde nós vamos ver o bem ser a supremacia. Porque hoje nós estamos vendo o mal sobrepor ao bem. Mas é importante também lembrarmos que no livro dos Espíritos,
Allan Kardec pergunta à espiritualidade qual é o porquê que o bem ele não prevalece. E ele responde porque é o silêncio dos bons. Então, os maus, eles, o mal, ele tem, como dissemos, ele tem publicidade. O mal ele não tem mais vergonha de aparecer. Ele aparece à luz do dia. E os bons são tímidos, nos diz a espiritualidade, lá no Livro dos Espíritos. Então precisamos proclamar o bem. Precisamos entender que o bem é aquilo que vai fazer com que o nosso planeta Terra, com certeza, habitados por pessoas melhores, por criaturas melhores, que com certeza será esse fim. E esse fim é um começo de um outro, aonde nós possamos estar presentes. Vamos sentir uma felicidade imensa, maravilhosa dentro de nós, por termos optado pelo bem, por termos optado por fazer o bem. Então, precisamos fazer com que o Evangelho do Cristo, como ele diz lá, através do testemunho, ou seja, vivenciar, através dos nossos exemplos. Lembro sempre, uma frase de Francisco de Assis, que quando mandou os seus para pregar o Evangelho, ele disse: vá, se preciso for, use palavras. Portanto, o Evangelho de Jesus tem que ser vivenciado. Então, partindo para o final, eu gostaria de compartilhar com vocês, deixa eu tomar uma água aqui, um conto, que acredito que a maioria de vocês conhece. Uma pessoa queria morar numa cidade. E aí ela foi consultar uma mulher sábia que morava naquela cidade. E perguntou a essa mulher: como são as pessoas aqui dessa cidade? E daí essa pessoa disse: como são as pessoas dessa cidade? E ela retornou com uma outra indagação. Foi: como eram as pessoas da cidade de onde você vem? Daí ela disse assim: as pessoas da cidade onde eu venho são pessoas maldosas, maledicentes, pessoas más. Daí ela disse assim: as pessoas aqui dessa cidade também são assim. Uma segunda pessoa procurou essa mulher sábia com a mesma pergunta, porque tinha o mesmo objetivo de morar na cidade, e fez a mesma pergunta, e a mulher fez a mesma pergunta para ela: como eram as pessoas da cidade onde você vem? E ela disse: as pessoas da cidade onde eu venho são pessoas maravilhosas, pessoas caridosas, pessoas solidárias, pessoas verdadeiras. Ela disse: as pessoas dessa cidade são exatamente isso. Então nós somos aquilo que nós carregamos dentro de nós. Para onde nós formos, onde nós estivermos, nós somos aquilo que nós queremos ser. De acordo com as nossas escolhas, nós vamos nos transformando. Então, quando nós nos depararmos com algo que não é bom, que nós sabemos falar não. Porque é importante. Então, nesse ano de 2025, o meu desejo para todos nós, que seja um ano que as nossas escolhas são cada vez melhores. Porque onde a gente for, a gente leve a paz. Por onde a gente for, a gente pode cantar a paz. Por onde a gente for, a gente possa proliferar a paz. Porque juntos nós podemos. Tem um ditado que diz: sozinho eu vou mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Então precisamos ir mais longe. E é juntos. E a transformação ela só vem pelo coletivo. Uma ideia pode nascer de uma pessoa, mas a sua execução é feita com as pessoas, é feita através do coletivo. Portanto, o coletivo é que vai transformar. E precisamos
E nós estamos aqui encarnados porque Joana de Ângeles nos dá um recado, um dos seus livros, que ela disse a Divaldo Pereira Franco. Nós fomos convocados por Jesus para estarmos aqui. Portanto, temos capacidade. Jesus confia em nós e Ele bota fé em nós. E Ele está no leme. Nós não estamos sozinhos. O barco não está à deriva. Temos a certeza que um dia, tudo o que nós vivenciamos hoje, vamos vivenciar ao contrário. E precisamos orar pelas pessoas, por essas pessoas que fazem tudo isso que estão fazendo, porque nós temos a certeza, como espíritas que somos, que um dia elas serão pessoas da paz, do amor. Que Jesus os abençoe. Muita paz a todos e a todas.